Olá, eu tô em Durrës, na Albânia, e andando aqui pelas ruas, uma coisa me chamou muita atenção, que é o fato de ver muito mais homens do que mulheres nas ruas. E isso me fez pensar muito sobre algo que é sempre perguntado pelas mulheres. Como que eu faço para o homem ter medo de me perder? E aí, andando por aqui, eu percebi que a escassez da mulher aqui, ela por si só já gera um medo no homem de perder. Então, as mulheres que estão em um relacionamento com os homens aqui, elas, por serem mais escassas, elas já conseguem gerar nos homens esse medo de perda. E aí eu fiquei pensando como no Brasil isso é diferente. No Brasil, com tantas opções, é muito mais difícil fazer com que o homem tenha medo de te perder. Então, para isso, você precisa voltar sua atenção totalmente para você. Você precisa aumentar o seu valor, você precisa se ocupar e fazer com que ele seja apenas uma fatia, uma parte da sua vida. Então, você consegue levar a sua vida facilmente sem aquele relacionamento, sem aquele homem. A sua vida não está girando em torno daquele homem. Porque o homem percebe quando ele está sendo colocado como o centro da sua vida. Quando você desmarca compromissos com as suas amigas de última hora para poder atender os compromissos com ele. Quando você simplesmente fica em casa porque ele não podia te encontrar naquele dia, enquanto ele preferiu encontrar com os amigos dele. Vários pequenos sinais mostram para o homem que ele está em um local muito seguro, muito confortável, porque ele não precisa se preocupar, porque ele está sendo colocado como prioridade na sua vida. E isso faz com que ele perca esse medo de te perder, porque o homem vai valorizar aquilo que ele precisar colocar mais esforço. E quanto antes você entende isso, você consegue direcionar sua atenção para sua vida. Mesmo que você não queira fazer com que ele tenha medo de te perder, esse conselho ele vale para qualquer mulher, para as mulheres que estão e para as mulheres que não estão em um relacionamento. Porque você precisa se tornar o foco da sua vida. E quando você não desmarca os compromissos que você já tinha por causa de outra pessoa, quando você não deixa de cumprir os seus planos por causa de outra pessoa, quando você continua se vestindo e se comportando da mesma forma, porque você gosta de ser assim, você se torna uma pessoa mais atraente, uma pessoa mais magnética, uma pessoa mais confiante. Não significa que você vai negar todos os encontros com ele, não significa que você vai ser chata quando você estiver com ele, mas a questão toda é que simplesmente ele vai precisar colocar mais esforço para estar com você, porque você é mais difícil de conquistar. Naturalmente você é mais ocupada porque você tem o seu hobby, o seu trabalho, as suas ocupações, as suas amigas. Então você precisa encaixar ele em algum minuto, algum horário da sua agenda. Ele não pode chegar e furar a fila de todos os compromissos e prioridades da sua vida. E quando você perceber que ele está ficando mais frio, mais distante, é justamente nesse momento que você precisa focar em você principalmente. É nesse momento que é mais importante que você seja o foco, o centro das atenções. Você precisa se tornar alguém ainda melhor, dar aquele glow up, para que ele fique pensando, poxa, mas eu vou largar a mão disso tudo? E aí sim você gera a dúvida, a preocupação nele. Eu falo sobre tudo isso e muito mais na minha comunidade exclusiva para mulheres. Me conta se isso foi útil para você, se você já se viu numa situação assim, ou se você quer algum outro tipo de vídeo aqui no canal. Não se esquece de inscrever e curtir esse vídeo se ele tiver sido útil para você. Tchau!